Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Apesar de abordarmos nas mensagens anteriores o tema Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, necessito explorar mais este assunto. Para isso, quero de você uma atenção descomunal, ou seja, uma atenção não comum, uma atenção extra. Isso porque o conteúdo dessa mensagem cumprirá em sua vida o que está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A respeito do que está nas Escrituras, acerca da vontade de Deus, e especificamente ser limpo de coração, como aprendemos nas últimas 3 mensagens, não importam as densas trevas em que você possa se encontrar, pois o caminho do justo é Cristo, e o próprio vai iluminando o seu entendimento e os olhos do coração, até todas as trevas serem dissipadas. E essa luz da aurora brilhará gradualmente a cada revelação, até se tornar dia perfeito. Apertem os cintos, abram o coração, porque a viagem começará agora. A luz do justo é assim. Um dia, o Senhor nos salvou e você começou a caminhar. É uma trajetória. Começou a ler as Escrituras, ouviu pregações, de um modo ou de outro. Certamente, recebeu muitos erros em nome da verdade. Mas o Espírito da verdade também foi te orientando, te revelando, te conduzindo. E você foi percebendo e continuou caminhando. Talvez você diga assim: eu já alcancei um patamar de revelação da verdade muito alto. Preste bastante atenção. Se você preza pelos estudos das Escrituras, sobretudo a palavra de Deus no que diz respeito à revelação de Deus em Cristo, quanto à sua obra e propósito, saiba que ainda está caminhando em direção à luz perfeita. Não pense você que já chegou, porque é uma experiência de vida e não é uma questão meramente doutrinária, mas esse conhecimento de Deus e esse conhecimento da verdade é um conhecimento que acontece no espírito humano, de maneira que, quanto mais você é iluminado dentro da sua alma, mais você adquire vida, mais você cresce espiritualmente, mais você se aproxima de Deus, mais você se torna filho de Deus na sua alma, no seu interior, e aí vai se contemplando a Deus. Ouvintes, eu quero falar algo para vocês. Hoje, depois de 10 anos da minha primeira experiência com o Cristo de Deus, começo a vislumbrar a Deus. Olha que o termo vislumbrar, esse verbo, não é exatamente ver e contemplar, é ver ainda palidamente. Então, qual é o objetivo da Escritura, da revelação, da pregação, da igreja reunida? O objetivo é para que esse conhecimento de Deus vá sendo ministrado e vá nos alcançando e nos elevando. Você precisa se elevar, que é o processo de salvação que se opera dentro de nós. No capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo coloca a si mesmo como exemplo de alguém que está em uma constante movimentação em direção à perfeição. Esse capítulo de Filipenses é um capítulo extraordinário. E nesse caminhar em direção à perfeição, lógico e óbvio, a cada passo que você dá em direção ao alvo, em direção ao objetivo da fé, você vai deixando para trás as coisas passadas. Eu pergunto, é possível você caminhar em direção à perfeição e trazer consigo o seu passado? A vida cristã e o caminhar cristão implica abandono. O caminhar cristão implica abandonar ideias, abandonar inclusive práticas que foram boas para as nossas vidas em algum momento, mas que no nosso avançar elas vão se tornando desnecessárias. E não somente desnecessárias, mas se você insistir em levá-las, elas se tornam um estorvo. Isso porque a revelação de Deus é progressiva em direção à perfeição. Veja que o apóstolo Paulo começa no capítulo 3, a partir do versículo 2, nos fazendo uma advertência dizendo: acautelai-vos. Ele fala por 3 vezes: acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. E de quem nós devemos nos acautelar? De quem nós devemos ter cuidado? E muito cuidado. Agora, coloque isso no seu coração. A Escritura nos ordena a termos cuidado. Isso porque, se você não tiver cuidado, você será presa fácil do engano. Ele diz: acautelai-vos dos cães. Lógico, não é do cachorro da sua rua.
Esses cães aqui no versículo 3 será explicado. São aqueles que não têm o Espírito de Deus e que seus espíritos humanos não são regenerados. O cão na Escritura assume a figura do não regenerado. E isso não está dizendo dos homens lá fora no mundo, e sim dos cães que querem se passar na igreja por filhos de Deus. Ou seja, há muitos cães, a saber, pessoas não regeneradas, não salvas, não filhas de Deus, no meio do povo de Deus, passando-se por obreiros do Senhor, e eles então enganam. Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E continua dizendo no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Agora, atenção por um momento. É interessante porque hoje, nós lendo esse texto, não nos parece muito agressivo, mas no tempo que o apóstolo escreveu, foi muito forte. Mas por quê? Porque a circuncisão, para os judeus do primeiro século, era algo muito importante da fé judaica. Isso porque o primeiro a ser circuncidado tinha sido Abraão. Deus ordenou que Abraão fosse circuncidado e ordenou que toda a sua descendência, todos os machos que nascessem em sua casa, deveriam então ser circuncidados. Era uma doutrina, era um mandamento, era uma ordem divina. Ora, quem é que vai se levantar contra uma ordem divina? E aqui está o grande detalhe. O enganador de nossas almas sabe que ele poderá nos enganar mesmo com verdades divinas. Olha o cuidado que devemos ter. Isso porque a circuncisão, quando o apóstolo diz nós é que somos a circuncisão, é porque a circuncisão, ainda que ordenada por Deus, como tantas outras coisas ordenadas por Deus no Antigo Testamento, elas apenas simbolizavam algo. Elas não eram a verdade de Deus. Era apenas um símbolo. Era apenas algo que representava a verdade por vir. Vindo, porém, o tempo determinado, aquelas coisas que representavam devem desaparecer, para que a realidade daquilo que elas significavam possa prevalecer no espírito humano. Então ele diz: acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. 3 pontos. E eu quero que você repita comigo. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Você adora a Deus no Espírito? Qual é o lugar da adoração? Nós que adoramos a Deus no Espírito. Este é o primeiro ponto. Onde é o lugar da adoração? Onde é o lugar da comunhão? Onde é o lugar do contato? Onde é o templo? Onde? E aqui é um dos pontos a ser examinado e refletido nessa mensagem. E ele continua dizendo: nós que nos gloriamos em Cristo Jesus. Eu te pergunto, em que você se gloria? Em que você se gloria? O verdadeiro servo de Deus, cuja vida cristã está adequada, não se gloria em qualquer coisa que não seja no Senhor Jesus. É porque eu faço isso, faço aquilo, tenho isso, tenho aquilo, procedo, realizo. Não, não, não. Nada disso. Ele diz: nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Você confia na carne? O que é confiar na carne? É confiar na sua capacidade natural de fazer algo para Deus. E então o apóstolo Paulo começa a dizer, a partir do versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ou seja, se alguém pensa que pode confiar em si mesmo, na sua bondade, naquilo que realiza, naquilo que se é, Paulo diz, eu muito mais. Porque Paulo tinha características religiosas muito grandes. Paulo não era um pagão, não era um homem que vivia para os seus prazeres. Paulo, em toda a sua vida, ainda Saulo de Tarso, era um homem totalmente dedicado a Deus. E ele passa a enumerar as características espirituais e religiosas que ele possui ou possuía, dizendo, circuncidado ao 8º dia. Já começa daí. É desde o nascimento, já circuncidado. E diz mais, da linhagem de Israel.
não é da linhagem de Ismael, é de Israel. E continua dizendo, hebreu de hebreus, ou seja, ele tinha pai e mãe hebreus. Timóteo, filho na fé de Paulo, por exemplo, tinha mãe e avó hebreia, mas o pai era grego. O apóstolo Paulo não, ele era hebreu de hebreus. Tinha pai, mãe, avós paternos e maternos hebreus. E ele diz mais, quanto à lei, fariseu. Fariseu era um zeloso pela lei. O fariseu é um cargo de liderança sobre o povo de Israel, daqueles que eram zelosos pela lei, a tal ponto dele falar, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era tão zeloso pela lei de Deus que se propôs a perseguir, a prender e a levar para serem julgados pelo Sinédrio todos aqueles que ameaçavam a fé judaica. No caso aqui, aqueles que invocavam o nome de Jesus Cristo. E quanto à justiça que há na lei, ele diz, irrepreensível. Aí eu pergunto para você, na tua carne, naquilo que você é capaz de fazer, naquilo que você é, na tua religiosidade, você é melhor do que o apóstolo Paulo, conforme o seu currículo religioso? Você conhece alguém que tivesse ou que tenha características espirituais e religiosas maiores do que estas? Mas certamente você diga, eu não sou tudo isso. Entretanto, você tem alguma carga religiosa aí dentro. O grande problema dos cristãos é a religião. Mas não é a religião budista ou espírita, não. O grande problema do cristão é a religião chamada cristianismo. Cristianismo, que nos levou para longe de Deus em toda a sua história. Veja que o apóstolo Paulo, num dado momento, diz no versículo 7, mas o que para mim era lucro, era vantagem. Imagine só, Saulo de Tarso, com tantas qualidades, características, como ele não era visto, como ele não era olhado, admirado, como não falavam acerca dele, era modelo, exemplo de um bom hebreu, de uma boa religião, que estava de acordo com a lei e com os profetas. E ele diz, mas o que para mim era lucro. Olha aí na sua Bíblia, confere. Isto carreguei comigo para somar a Cristo. Olha aí de novo, dá mais uma conferida. Mas o que para mim era lucro, isto carreguei comigo para somar a Cristo. Ouvinte, qual é o problema de ser hebreu de hebreus? Qual é o problema de ser circuncidado ao 8º dia? Qual é o problema de ser zeloso pela lei? De ser fariseu? De ter esse zelo pelas coisas do Antigo Testamento? Vamos corrigir a leitura de Filipenses capítulo 3, versículo 7, que eu a fiz propositalmente errada. Mas o que para mim era lucro. Ele quer dizer então que, para o homem, qualquer currículo de religião, tudo que você tenha de religiosidade é lucro. Para os homens, isso é lucro. Isso abre portas, eleva o nome. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Esse versículo coloca duas coisas claramente diante de nós. Primeiro, considerei. Segundo, por causa de Cristo. O que significa que essas coisas religiosas não podem ser somadas a Cristo. Mas sábio, eu não posso reunir essas coisas boas e Cristo também? Não. Ou você ficará com a sua religiosidade, ainda que escrita em tábuas de pedra, ou você terá Cristo. Só que quando ele diz, o que para mim era lucro, considerei, esse verbo considerar quer dizer que ele então, ao receber a revelação, ele ponderou entre uma coisa e outra. E falou assim, então, irei escolher aquilo que é mais valioso, aquilo que de fato tem valor. Razão que no versículo 8 ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E aqui começamos a entrar no entendimento proposto pela mensagem. O apóstolo diz, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, se você quiser conhecer a Cristo, e é só se você quiser, se você tem no coração o desejo e me diz, Sávio, eu preciso conhecer a Cristo. E eu quero conhecer a Cristo. E eu quero conhecer a Deus.
e eu quero ver a Deus. Paulo, em Filipenses capítulo 3, está dizendo: abandone, largue, rejeite todo o currículo religioso e toda a carga de religiosidade que você tem em seu coração. Lembremos da história de Jó. No capítulo 1, versículo 1, demonstra que Jó é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quantos não olham para Jó e falam: que maravilha de servo de Deus, a ponto do próprio Deus dar testemunho para Satanás e dizer: ei, Satanás, observaste o meu servo Jó? Olha ele lá, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Apesar de Jó ser íntegro, reto e temente a Deus, depois de toda a sua experiência ele diz: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar. Como é que um homem reto, íntegro e temente a Deus, que inclusive fazia sacrifícios para os filhos, não era nem para si mesmo, de tão preocupado que ele estava com o bom andamento da sua casa, como é que um homem desse pode não conhecer a Deus? E aqui está um ponto fundamental. A religião, por melhor que ela seja, por melhores preceitos que ela tenha, por melhores doutrinas, e doutrinas ortodoxas, doutrinas retas, doutrinas corretas, nada disso é capaz de levar ao conhecimento de Deus, se você não instrumentalizar a verdade objetiva da Escritura para se obter uma experiência com Deus e de Deus. Por isso que Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora? Agora quando? Agora, depois de ele passar por todos aqueles sofrimentos e experiências, depois de ele refletir, depois de ele ignorar os seus amigos e não ouvir os seus amigos, depois de ele acusar os amigos, de acusar a Deus, depois de se deparar com Deus e ouvir a Deus, aí ele diz: agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos te veem. Eu pergunto, será que Jó viu a Deus numa forma física na sua frente? Ele viu uma imagem? Eu não podia ver, mas agora eu vejo a Deus. O que significa ver a Deus nesse caso de Jó? Iremos descobrir na segunda parte dessa mensagem. Compartilhe essa mensagem com outros. Você estará abençoando esse trabalho e a vida daqueles que assistirão. Deus te abençoe.